Vamos a mais um vídeo sobre psicologia do cangaço. Essa é a minha página no YouTube e também no Facebook. Quem quiser me seguir, eu sempre estou colocando alguns vídeos e analisando alguns depoimentos de ex-cangaceiros que não foram, não fui eu quem escutou, mas estão nos vídeos, estão no YouTube e qualquer pessoa pode assistir. Então, eu vou me referir a um vídeo que eu vi. Esse vídeo está aí recentemente no YouTube, no canal do YouTube, e ele é um depoimento do Silvio Bulhões, que é filho dos cangaceiros. Dadá e o Corisco, né? Então, ele vai fazer relatos que ele escutou, provavelmente, da mãe, porque o pai já era morto quando ele veio saber que era filho de ex-cangaceiros. Ele foi criado pelo padre Bulhões, que dizia que essa criança era filha de uma irmã dele, portanto, sobrinho do padre Bulhões, que na realidade o padre Bulhões estava mentindo para o garoto, mas justifica porque ele estava cuidando do garoto e ele tinha que preservar aquela criança, né? Porque os pais foram cangaceiros muito procurados, né? Inclusive procurados pela polícia. Inclusive o Corisco foi morto no ano de 1940 e a Dadá sobreviveu e cumpriu pena de prisão, inclusive em regime fechado. Depois ela sai da prisão e vai ter uma outra, vai casar-se, dizem que casou-se, não temos certeza absoluta se ela casou com ele, teve um segundo matrimônio, não, que ela nunca foi casada com o Corisco, ela vivia com o Corisco. Naquela época a igreja não casava criminosos. Ainda hoje existe essa coisa na igreja católica, de não casar criminosos, né? Então, a Dadá, não sei se ela casou realmente contraiu algum matrimônio, que poderá ter sido o primeiro matrimônio. Com o Corisco ela não foi casada, mas vamos lá, o depoimento do Silvio Bulhões. Ele vai escutar as coisas da mãe, né? E ele vai dizer o seguinte, que ela relatou para ele, segundo ele, que o Corisco, aos 14 anos de idade, estava num lugar chamado Delmiro Gouveia, estava vendendo bugiganga na feira, e chega um fiscal da feira e vai cobrar pelo chão ali, né? Que a gente sabe que quando põe as coisas assim na feira, nas cidades, aí se cobra, a prefeitura cobra um imposto. E o Corisco paga. Depois esse fiscal retorna e vai cobrar novamente, né? Cobrar outra vez do Corisco por aquele imposto. O Corisco se aborrece e eles entram em conflito e o Corisco eles se alteram e o Corisco, segundo ele, ao que parece, apanhou do fiscal da feira e a polícia chega, né, e vai repreender, né? Aí o Corisco vai embora. Quando chega em casa, o pai já está com as roupas dele, uma trouxa feita para expulsá-lo de casa, e expulsou de caras. Aí ele foi embora para Aracaju. À época ele tinha 14 anos de idade, com 16 anos de idade, provavelmente passou aquele período em Aracaju. Aí, com 16 anos de idade, ele vai fraudar o documento digamos, a certidão de nascimento, e vai se alistar no exército. Agora, a questão é, aquela época, se alistavam os homens, né? No caso, os homens, que eram exclusivamente homens que serviam ao exército. Naquela época, o Corisco, ele estava com 18 anos,
pelo que ele disse, aumentou 2 anos na idade. Eu não sei se aquela época era com 18 anos ou com 21 anos. Fica aí a dúvida para que ele tire, se ele tomar conhecimento desse vídeo. Ele tira a dúvida porque eu não sei a legislação se permitia servir ao exército com 18 anos de idade. Bom, o certo é que dizem que o Corisco serviu ao exército, depois sai por conta de uma questão lá dentro do exército, ele vai sair do exército e vai embora para um lugar chamado Laranjeiras, uma cidadezinha que tinha no estado de Sergipe, tem no estado de Sergipe, uma cidade pequena, que ele diz que os padrinhos dele eram de lá, a madrinha está lá e acolhe o Corisco, né? Aí, nessa ocasião, chega o grupo de Virgulino Lampião. Também ele não cita o ano, porque eu não sei qual foi o ano que o Lampião foi para aquela cidade de Laranjeiras. Posso até consultar, mas vou verificar isso vou procurar focalizar isso, focar nesse assunto, o período, o tempo que o Virgulino chega em Laranjeiras, nessa cidade, né? Aí essa madrinha vai dar as boas referências do afilhado, né, para Lampião. E Lampião vai aprovar o Corisco, porque o Corisco tinha largo conhecimento, tinha grandes conhecimentos em armas. Atentai para esse detalhe: o Corisco serviu ao exército e ele adquiriu grandes conhecimentos em armas, manusear as armas, né? Armas militares. Esse fato, o Silvio, ele vai aí dar uma titubeada, porque ele diz que o Corisco foi admitido por Virgulino porque era, digamos, grande, era as nas armas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele diz o seguinte, que o Virgulino admitiu por conta dele ser um perito nas armas, mas ele entra em contradição quando ele diz que o pai era péssimo atirador. Ora, se ele conseguia, vejam só, péssimo atirador, que a mãe era muito melhor que o Corisco, a Dadá era muito melhor que o Corisco no manuseio das armas, e que ela matava. Ela era quem matava as pessoas, vejam só. Aí o Corisco não acertava uma bala, quando atirava não acertava uma bala, se perdia, né, as balas, porque não conseguia matar, não conseguia chegar ao alvo. Aí, ao mesmo tempo que ele diz que quando queriam pegar um animal, bode, e queriam matar o bode, Corisco atirava a longa distância e acertava e matava o bode. Então, são essas coisas, esses atos falhos que nós percebemos e analisamos. Ora, o Corisco era péssimo nas armas. Para o Virgulino ele era bom, mas ele perdia todas as balas, né? Segundo o Silvio Bulhões. E, ao mesmo tempo, a mãe era que manejava muito bem com as armas, talvez ele querendo dar uma visibilidade para a mãe, é um instinto de filho, né? De querer colocar os pais num pedestal, porque antes eles não falavam que eram filhos de ex-cangaceiros, era um temor muito grande, porque, gente, era a discriminação. Realmente existia essa discriminação. Agora, como está em evidência essa questão da história do cangaço, aí surgem essas coisas, essas conversas que você pode assistir. Esse vídeo está recente no canal do YouTube, em que o filho diz que Corisco não acertava uma bala sequer, perdia todas as balas ao mesmo tempo, que a mãe era excelente, era muito boa no revólver, inclusive, sabe-se que dizem que a Dadá tinha um revólverzinho 38, mas pelo que ele diz aqui, ela pegava em armas pesadas. Vejam as contradições, porque se ela atirava e matava, não era o Corisco quem matava, né? Segundo ele. E, ao mesmo tempo, quando queria pegar um bode, o Corisco
olhava à distância e acertava e matava o bode, mas não matava uma pessoa. Então, gente, esses atos falhos, né, é que as pessoas que dispõem desses vídeos têm que analisar a veracidade desse depoimento e levar em consideração no meu, o entendimento meu, que isso foi um ato falho do filho que quer colocar o pai lá, digamos, nas alturas, endeusar o pai, esquecer que foram criminosos, né? Mas tudo bem. A ser analisado esse depoimento antes de colocar como sendo uma coisa. Olha, vocês vão ver, vocês vão assistir o Silvio falando, porque Corisco, né? O nome Corisco, todas essas coisas que foram repassadas para o Silvio, certamente com esses atos falhos, ou então para remediar. A conversa da Dada era muito... ela era foi uma pessoa que, a gente sabe, de alta, era criminosa, né? Ela dizia mesmo que atirava para matar, né? Tá aí o depoimento do filho, mas ao mesmo tempo que ela se fazia de muito... digamos, ela queria ser uma santa, encobrir o lado criminoso dela, tanto que ela saiu da prisão e depois filhos e netos ficam falando que a Dada era uma pessoa, a maravilha que era a Dada. Quando a gente escuta um depoimento desse, a gente vai compreender que tudo foi realmente repassado pela Dada, que eles não conheceram o Corisco, e que era para se safar de seus crimes, né, e ganhar notoriedade e ganhar amizades, que na verdade a Dada era uma psicopata, né? Eu tenho dito isso pela maneira dela. Até quando foi entrar no cangaço, ela foi cúmplice da morte do primo, que era noivo dela, para ficar com o Corisco. Então, por hoje, eu vou talvez encerrar os vídeos de hoje. Depois eu vou colocando mais ao passo que eu for assistindo esses depoimentos de ex-cangaceiros, porque não deixam de ser cangaceiras, né? Deixaram de praticar os crimes, mas continuaram sendo cangaceiros e fazendo parte da história do cangaço, que foi terrível para o sertanejo. Hoje as pessoas querem abraçar isso como se fosse uma coisa. Não vamos dispensar, mas quem perdeu os seus familiares sabe que eram perigosos, muito perigosos. Cangaceiro não dormia no ponto, gente. Vamos para depois a outro vídeo, tá? Aguardem, curtam o meu vídeo, se inscrevam no meu canal, Psicologia do Cangaço, e tem no Facebook, no YouTube e no Instagram também, ok?